Hoje eu vou resolver o problema 9.2 do livro do Mário. A bibliografia eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bom, então vamos ver aqui. Determine o centro de massa de um cone uniformemente sólido com diâmetro de base 2A e altura H. Beleza, então a gente tem, né? Você pode desenhar esse cone aí do jeito que você achar melhor, tá? Aqui eu escolhi que o eixo Y está direcionado de acordo aqui com o desenho, tá? Aqui está o vértice aí do cone. Como ele tem um diâmetro de base 2A, o raio do cone é apenas A. A altura dele é H pequeno. E aqui eu escolhi um disco, tá? Você pode colocar esse disco ao longo aí do cone, né? Você escolhe onde você vai querer colocar ele aqui ao longo do eixo desse cone. Esse disco vai nos auxiliar no processo de integração, tá? Desse problema. Bom, ele falou para a gente que ele é um cone, né, que tem uma distribuição uniforme de massa, então ele vai ter aqui um eixo de simetria, né, que vai estar aqui ao longo do eixo Y. Consequentemente, o centro de massa desse cone está em algum ponto do eixo Y. Tá? A gente vai encontrar essa ordenada, tá, desse centro de massa. Bom, então é um corpo contínuo, né? O centro de massa, a ordenada do centro de massa vai ser dado por 1 sobre m integral de y dn, onde m é a massa total desse cone. Tá? A densidade do disco, né, que eu escolhi vai ser dm/dv, porque o disco aqui ele tem uma espessura infinitesimal. Aqui ele está desenhado de maneira exagerada. Tá? A espessura dele aqui é tão pequena que essa parte petitinha aqui da geratriz do cone vai ficar reta. Tá? Como o cone ele tem uma distribuição uniforme de massa, a densidade volumétrica do cone vai ser igual a do disco, tá? Que vai ser m sobre v, onde m é a massa do cone e v é o volume do cone. Esse dv aqui é a espessura infinitesimal do disco, r pequeno é o raio do disco, e esse y aqui é a distância que esse disco está do vértice do cone. Tá? Beleza. Então a gente pega essas informações e substitui na equação 1. A gente evolui para a equação 4, né? Quem que é o m? O m é o produto do ρ vezes v. E aqui o dm, por essa equação, ele vai ser 1ρ dv. O volume do cone é dado pela equação 5. Π raio ao quadrado da base, né, do cone. A altura do cone dividido por 3. A gente pega essa equação e substitui aqui no v. Só que o v está aqui embaixo, a gente inverte a equação. Né? Essa fração aqui. Então vai ficar 3 sobre ρ π a quadrado h integral de ρ vezes y dv. Tá? Bom, esse ρ a gente simplifica com esse ρ aqui. Tá? O dv, aí a equação 6 evolui para a equação 7 dessa forma. O dv, que é o volume, a gente tem ali um disco, né? Cuja espessura é infinitesimal. Tá? Então, tem uma massa infinitesimal, né, disposta, né, ao longo desse disco, e, consequentemente, também esse disco aí vai ter um volume infinitesimal. Então, o dv do disco vai ser πr ao quadrado dy, né, onde esse dy aí funciona como altura infinitesimal do disco, ou senão como a espessura do disco. Beleza, então a gente pega esse dv aqui e substitui nessa integral, a gente chega nessa integral nova aqui. Tá? Os limites de integração, eu vou deixar só para colocar no final, vai de 0 até h. Beleza. A gente pode simplificar o π aí, né, mas eu simplifiquei só depois. Tá? O r, que é o raio do disco, ele vai variar em termos de h. Então, se você baixa aqui esse disco, né, você vai ver que o raio dele diminui. Se você sobe, o raio aumenta. Tá? Então, vamos obter uma equação de r em função do y. Então, olha só, esse triângulo grandão aqui, cujo um dos catetos é o raio da base do cone, ele é semelhante a esse triângulo aqui, cujo um dos catetos é o raio da base do nosso disco. Tá? Por quê? Porque os ângulos internos, né, desses triângulos aí que eu mencionei são todos iguais. Ó. Esse ângulo aqui é 90, é igual a esse aqui. Esse ângulo que é comum aos dois, né, são iguais. Esse ângulo aqui que o raio está fazendo com a geratriz do cone é igual a esse ângulo que o raio
do cone está fazendo com a giratriz dele. Então, são triângulos semelhantes e os lados guardam uma razão de semelhança. Tá? Então, deixa eu só ver se não está muito escuro aqui. Está um pouco escuro. Porque o tempo aqui está ficando... está fechando. Bom, mas vamos continuar. O que importa é a demonstração, né? É a resolução do exercício. R sobre A igual a Y... R sobre A, né? o raio do disco, né? Sobre o raio da base do cone. Tá ali. Y sobre H. Então, é o Y essa distância, né? Que está o disco do vértice, né? E essa altura do cone. Então, essa razão aqui, né? Entre esse cateto do triângulo pequeno e esse cateto aqui do triângulo grande. Então, vai ficar R sobre A, que é igual a Y sobre H. Então, R vai ficar Y que multiplicar sobre H. Tá? Beleza. Bom, continuando aí que eu dei uma clareada aqui no ambiente. O R, então, vai ser Y vezes A dividido por H, não é? Então, aonde a gente tem um R quadrado, a gente vai substituir por essa expressão, tá? Então, vai ficar YA sobre H ao quadrado. Beleza, então o que a gente pode fazer aqui agora? Aqui a gente tem um π, um A quadrado, vai ser simplificado com esse rapaz aqui de baixo, né? Esse H e esse rapaz aqui, eles vão multiplicar, porque a altura do cone é constante, então posso tirar esse H daqui, né? Então aqui vai ficar H quadrado vezes o H sozinho, H ao cubo, tá? E aqui eu coloquei os limites de integração, tá? Você pode carregar esse limite de integração desde lá de cima até aqui, mas aí vai de você, isso não afeta a resolução do problema. Beleza, então aqui no integrando só sobrou esse rapaz, né? Uma integral trivial, os limites aqui são fáceis de resolver. Essa integral vai dar y a quarta sobre 4, avaliando, né, nos limites de integração, a gente vai chegar em h a quarta sobre 4. Simplificando, vai ficar 3 quartos de h. Então, essa é a distância, tá, que o centro de massa está do vértice do cone. Tá? E está localizado ao longo desse eixo, a 3 quartos, né, de h de distância do vértice do cone. Se você quer a distância do centro de massa, né, da base do cone até o centro de massa, essa distância vai ser apenas de 1 quarto de h. Tá? Aqui você pode perceber que tem uma maior distribuição de massa. O centro de massa, né, de um objeto ele está mais próximo, né, da maior distribuição de massa desse objeto, tá? Ou de um sistema, por exemplo. Bom, então é isso aí e Feliz Natal!